Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, que bom que você está aqui e está aí do outro lado. Obrigado mais uma vez pelo compromisso que você fez com o Senhor, de estar aí do outro lado, junto nessa jornada, junto comigo, para a gente aprender cada vez mais sobre a palavra de Deus. Dito isso, meu irmão, eu quero te dizer que ontem eu fui numa pregação e eu descobri que cada palavra que está escrita na Bíblia, cada palavra, formando uma frase, tem um significado, tem uma interpretação. Nada se perde no livro sagrado. Sabe, de uma passagem que eu já li e ouvi várias interpretações, mas nunca como a de ontem. Nunca passou pela minha cabeça. E isso só diz que o livro realmente é vivo. A palavra de Deus é viva. Ela se renova a cada vez que a gente lê, e a cada vez que a gente lê, Deus nos dá uma interpretação nova. Por isso que diz que a palavra de Deus é viva como o próprio Deus, como o próprio Jesus é vivo. Ela se renova, ela traz uma mensagem nova. Por isso, meu irmão, é tão gratificante estudar, ler a palavra de Deus, buscar a Deus. Ele tem uma mensagem nova a cada vez que a gente vai procurar. Por isso, eu te convido a continuar nessa jornada eu não consigo nem imaginar uma palavra para descrever a emoção da gratificação de buscar a Deus, a gente tem que fazer muito mais. Isso que a gente faz aqui ainda é pouco. É muito gostoso, é muito vivo buscar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, buscar a Deus. Que bom, meu irmão, que você está aí. E eu espero em Deus que mais pessoas, através de você, estejam aí do outro lado, só fazendo esse canal crescer, só fazendo essa comunhão que existe entre nós crescer cada vez mais. Que essa sensação tão gostosa, tão viva, tão calorosa de buscar a Deus alcance mais pessoas. Para isso, você precisa fazer sua parte. Seja um ministro do Senhor, compartilhando a palavra dele, fazendo o evangelho chegar o mais longe possível. Se lembre que esse canal existe para exaltar a Deus e a sua palavra que é viva. Então faça a sua parte. Amém, meu irmão? Bora para a palavra. Meus irmãos, a palavra de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 11 ao 15. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Meus queridos irmãos, essa palavra me tocou profundamente. Bom, a palavra de Deus me toca sempre profundamente. Mas isso aqui também fala um pouco disso que eu estou fazendo aqui. E de como precisa ser feito. Entenda que a gente não precisa ter medo de Deus. Mas a gente precisa ter temor. Temor é respeito, não é medo. Temor é se importar. É dar o valor merecido. Essa passagem a gente precisa entender à luz da escatologia.
o que é escatologia? É o estudo do fim dos tempos, né? Do final, da consumação da história humana, do final da história, do início do reino eterno. E essa palavra fala muito sobre um fogo que consome e sobre um dia especial. Isso não é o foco, né? Nós sabemos que haverá um dia em que estaremos diante do Senhor e seremos julgados. E tudo o que fizemos e que não fizemos e poderíamos ter feito também passará por esse julgamento. Mas aqui fala sobre a obra, né? Que a obra feita por nós estará em julgamento. E o que me chamou a atenção foi em como essa obra está sendo feita ou foi feita. Aqui fala de materiais, ouro, prata, pedras preciosas, e fala também de materiais que o fogo consome rápido. Palha, feno, madeira. Por isso, meu irmão, eu volto a tocar nesse ponto, na interpretação. A grande importância da gente buscar a palavra de Deus e a interpretação correta. Quando a gente fala de pedra preciosa, de ouro, de prata, a gente está falando de um valor, né? De um valor significativo, um valor que não se consome, ele só se refina perante o fogo. E os outros três são coisas que são consumidas facilmente pelo fogo. E isso, meu irmão, vem te dizer o seguinte: a vida, perdão, é uma dádiva dada por Deus. E a gente já entendeu que a gente não está aqui para viver nos colocando em primeiro lugar e colocando a nossa vontade, os nossos deleites, né? A gente não está aqui para viver uma vida para si. A gente está aqui para viver para Jesus. E aí a pergunta é: como você está vivendo a sua vida? Como é que você está usando essa dádiva para Jesus, para servir a Jesus? Essa parte aqui fala, meu irmão, de que se a obra que você está fazendo está ganhando almas para Deus, isso é importante, é ponto. Mas de que forma você faz essa obra? Você realmente se sacrifica? Você realmente gasta seu tempo, gasta seu dinheiro, gasta seus recursos para conseguir essas almas, ou a sua obra é algo que é feito por fazer, sem a devida importância, sem se dedicar, sem a devida dedicação? Isso está representado nessas duas versões de materiais, podemos dizer assim. Uma obra é um edifício, né? Formar um edifício com pedras preciosas, prata, ouro, e outro edifício com feno, madeira, coisas consumíveis pelo fogo rapidamente. São versões figuradas de como você está fazendo a obra. Você está se dedicando, você está gastando o seu tempo, recursos para fazer a obra de Deus, para conseguir almas para Deus? Você está fazendo por amor a Deus, ou você está fazendo por fazer? Que diz a palavra que aquelas obras que são feitas com palha, feno, né, que se queimarão logo, as almas conseguidas por essa obra são válidas. E apesar de ter sido feita sem nenhum comprometimento, sem nenhum
sacrifício, a pessoa que fez essa obra será salva, como pelo fogo, mas não poderá dizer que fez a obra do Senhor. Meu irmão, em miúdos, quando você faz algo para você faz de qualquer jeito? Quando você faz algo que é do seu deleite, da sua vontade, do seu querer, você faz de qualquer jeito ou você faz bem feito? Seja sincero com você mesmo. Quando a gente quer algo pra gente, né? Quando a gente quer conquistar algo que a gente quer muito, a gente se dedica. A gente gasta recurso, gasta tempo. A gente faz o impossível para conseguir aquilo que a gente quer. Há uma dedicação nisso. Agora, quando a gente faz pro próximo, né? Não é assim? Quando a gente faz pro próximo, a gente não faz com a mesma dedicação, com o mesmo empenho quando é pra gente. Se der certo, deu. Se não der, pelo menos eu tentei. É assim que você está fazendo para o Senhor? Essa palavra é um soco na boca do estômago. Você está fazendo para Deus do mesmo jeito que você faz para você? Pense aí, meu irmão. A palavra de Deus tem que realmente incomodar. E acredite, dê glória a Deus, exalte o Senhor. Se está te incomodando, é que o Espírito de Deus está aí vivo dentro de você. Esse é o incômodo verdadeiro. Se não está incomodando, é porque o Espírito Santo não está aí mais não. Então, quando incomoda, meu irmão, ele está aí vivo. Esse incômodo é coisa boa. Por mais que você não esteja dando vazão a esse incômodo, né, ele vem, você se incomoda, mas você continua fazendo de qualquer jeito. Dê ouvidos a esse incômodo. Ainda é tempo de você fazer do jeito certo, meu irmão. Lembre-se, aquele que merece toda a honra e toda a glória, aquele que merece o primeiro lugar na sua vida, na minha, é o Senhor. Depois vem a gente. É nessa ordem que as coisas dão certo. Não por imposição do Senhor. Porque veja que eu li agora há pouco, antes de fazer a pregação, sobre uma pergunta, né? Por que Deus, se Deus sabia que o inimigo se rebelaria contra ele, por que ele permitiu? E eu estou levantando essa questão aqui para te dizer que nada que vem do Senhor Jesus é imposto. Ele deu liberdade, porque com a liberdade, meu irmão, somente com a liberdade, o amor teria valor. Ou seja, se fosse imposto, não é amor. Deus deu o livre-arbítrio, meu irmão, não foi para a gente viver do jeito que a gente quer para si mesmo. Foi para a gente ter a liberdade de escolher a Deus porque quer escolher a Deus. Então ele sabia que o diabo ia cair? Sabia. Mas se ele não desse liberdade para que a rebeldia se manifestasse, não haveria valor nenhum em escolher o amor. Por que eu estou dizendo isso? Deus não obriga ninguém a segui-lo e amá-lo. Ele só quer isso de mim e de você por escolha, por liberdade de escolher. E por que eu estou dizendo isso? Para justificar, meu irmão, o que a palavra está dizendo aqui. Escolha dar a Deus o valor que é devido a Ele. Escolha fazer a boa obra do Senhor porque ama a Deus. Porque Deus é importante para você, em primeiro lugar. Não faça de qualquer jeito. Se você faz da melhor maneira possível para si mesmo, que é importante para você, mas você é muito mais importante para Deus,
que foi que te criou. Então, meu irmão, dá a devida importância a Deus que Ele merece. Não é obrigação, é escolha, é amor, é fazer isso porque ama aquele que te criou e te ama muito mais do que você mesmo se ama. Faça para Deus com amor, com dedicação, com esforço, com sacrifício. Ele merece tudo isso. Não faça de qualquer jeito. E aí eu te digo, quando eu dei o exemplo aqui de fazer as coisas para você e fazer para o teu próximo, capriche ainda mais para o seu próximo. Porque quando você faz para o seu próximo, você está fazendo para Deus. A boa obra de salvar almas para o Senhor, as almas que a gente salva são as que a gente salva não, que a gente leva a palavra, a boa obra é pro Senhor. Porque quem salva é Ele. Mas Ele decidiu que nós fôssemos canais de bênção. Não é por necessidade ou por precisão. Ele nos incluiu no seu plano divino. Então, meu irmão, procure fazer com dedicação e esforço. Amém? Até a próxima.